Ah, Aê! tudo Olá, bem? tá ouvindo? Tô te ouvindo alto e claro. Deixa eu só arrumar a Que, posição aqui da minha que câmera. bom. Eu já falei do clima, Foi mesmo? já fiz, já fiz acrobacia aqui. Mentira. Poxa. Você tá com quantos graus aí, Leandro? Que Aqui temperatura? seguramente entre 28 e 30 graus. Ah, a gente só tá 20 a menos, 22. Uau! Que é isso, hein, Silvia? Tá 9 frio aí graus no Rio aqui em Grande do Porto Sul? Alegre. Sim, 9 graus e tá ameaçando ter geada. Meu Deus. Aí eu me lembro, semana passada, né? Eu tava lá no Chile, em Santiago. Então, Sim, a temperatura é a mesma aí. Lá começa o dia com aham. 1, 2 graus e o máximo é 8, 9, assim, ao meio-dia. E nas montanhas, né, eu peguei -19. Peguei uma Sim. nevasca lá em Farellones, mas assim, foi uma experiência muito bacana, né? E já pegando o gancho, eu eu fiz uma postagem falando o seguinte, né? Uma frase que eu gosto muito e que vai servir aí para o pessoal, que é o seguinte: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Oh, E eu pergunta estava lá boa. vivenciando isso, que foi uma experiência com a neve. Eu não conhecia a neve. Então foi Sim, bem gratificante. E eu acho que a vida é isso, né? São as experiências que a gente tem ao decorrer aí dessa verdade. jornada, né? De, de vida. E é isso que a gente vai levar de fato. Eu acho que é isso que agrega, é isso que nos transforma e é isso que a gente pode contribuir com o próximo, né? Que é as É experiências que verdade. nós vivemos, e eu acho que através dessas experiências a gente pode, de repente, inspirar e ajudar outras pessoas, principalmente a gente que trata com comunicação. Com certeza. Adoro viajar também, tenho muitas experiências de primeiras vezes. Muito legal essa sua pergunta, adorei. Vou refletir e vou procurar uma coisa para fazer pela primeira vez. Tá vendo aí? Olha que legal. Aham, eu já tive lá em Posta, Farellones. e quando você fizer, posta e me marca. Tá bom, vou fazer e vou postar e vou colocar seu nome lá para você saber que eu fiz. Show, Tomar show, show. sorvete de Giló. É, diferente. Ah, mas deve ser uma experiência, deveria ser uma experiência, né? Ó, bem, realmente diferente. Com certeza. Mas Sim, me vamos diga aí, lá. Silvia, vamos lá. Falando em sorvete de Giló, a gente veio falar hoje sobre superação e resiliência, né? Eu acho que todo mundo que prova um sorvete de Giló tem que ter um pouquinho de resiliência e superar a experiência, porque senão não toma sorvete de mais nada na vida. Com certeza, com certeza. Qual é a sua experiência? Conta pra gente, Leandro. Tá. Deixa eu só. Eu tô entrando aqui ao vivo também pelo Facebook, né? Oba! Para a gente juntar aí Olha, a. preciso aprender aí com o grão-mestre. Não sei fazer isso. Como que faz as duas coisas ao mesmo tempo? Aí vamos lá, é outra frase que eu Ah, aprendi no decorrer da minha vida, que é fazendo o que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. E eita, é muito simples, depois em off eu posso em passar off, para você. É, certo. deixa eu conectar aqui, aqui. Me marca aí no Face para os meus seguidores verem. Superação. Vamos lá. Aqui é bem simples. Aí, assim, aqui eu não consigo, a gente não vai conseguir ter essa interação de você aparecer no Não, tudo Facebook, bem. mas o seu áudio vai aparecer. Então, isso que é Sim. bem legal. Então, aí, 3, 2, 1, valendo. Facebook! Então, já estamos online agora no Instagram e no Facebook conectados aqui, ali, tá tudo certo. Vamos lá. Então, você me perguntou sobre superação. Isso. Basicamente, Silvia, né? Falamos aqui com o pessoal do Facebook, estamos ao vivo com Silvia Queiroz, especialista em superação, falando diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde está seguramente 20 graus a menos do que aqui em Salvador. Então vamos lá.
Você me perguntou sobre superação. É legal falar sobre superação porque a minha vida, né, ela teve alguns pontos chaves, né, viradas de chave, melhor dizendo, de ok. Deixa eu... Oi? Voltou. Olá. Oi, pessoal. Aconteceu alguma coisa aqui? Acho que a conexão interrompeu pro Leandro, mas não saiam daí, que ele já volta. Coisa boa, Clayton, Michele, Eliana, Murilo, Annelise, Ademilson, olá, palestrante memorável, Camila, Marley, querida. Obrigada pela audiência de vocês. Vamos ver que acontece se o Leandro volta. Aconteceu alguma coisa, travou a transmissão com ele, possivelmente a internet. Vamos ver se ele faz a solicitação novamente. Aqui, muito bem. Voltou? Aguardando a transmissão com Leandro Miranda. Vamos ver. Nós estamos com algum problema técnico, pessoal. Opa, Vamos lá. voltou. Estou Coisa vivo, estou boa. bem. Caí, mas estou bem, tá? Tá tudo Opa, certo. superou? Ué, que pena. Tudo bem. Tô te vendo. Pronto. Esse horário é um horário, né? 5 para o meio-dia, as pessoas querem me ligar, enfim, tudo acontece. Viu? Mas vamos lá. Agora acredito que vá. Bom, então vamos lá. De fato, agora vamos. Me ouvindo bem? Ouvindo bem. Ótimo. Então, superação. A minha história de vida é pautada em superação. Sou nascido e criado na periferia de São Paulo, né? Venho de uma família muito simples. E aí eu tive alguns pontos, né? Onde desde muito jovem eu queria alcançar algo a mais. Eu me lembro que logo na minha juventude eu tinha um sonho de ser militar, de ser aviador, que eu queria algo mais. Porém, o que tinha para mim era um emprego como gráfico, né? Ali aos meus 14 anos. Mas algo interessante, eu não deixei de sonhar. Então, aí, primeiro aprendizado, talvez, da nossa live é se você quer se superar em qualquer que seja a área da sua vida, você quer ter uma superação, tenha um objetivo ou um sonho muito bem detalhado, muito específico, porque isso vai te ajudar nos momentos de dificuldade, né? Isso vai ser o alimento da sua resiliência, né? E foi isso. Então eu tinha um emprego, porque eu queria ter um emprego, eu queria ter o meu dinheiro, né? Eu venho de uma família humilde, nunca passei fome, não tive nenhuma história trágica, mas eu queria ter o meu dinheiro, eu queria comprar as minhas coisas e eu precisava de um emprego. E eu começo logo muito cedo com esse emprego de gráfico. Ok. Maravilha. E o meu sonho era ser militar, né? Era ser, na realidade, um oficial aviador. E quando eu comecei a me especializar, a estudar, a ver a trajetória que precisava para alcançar esse sonho,
eu já vi que era algo muito distante da minha realidade, né? E é Sim. outra coisa que eu costumo dizer, que é engraçado, que é o seguinte, a gente quando criança, quando jovem, os nossos sonhos são muito grandes, né? Você pergunta para uma criança, Sim. o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, bombeiro, piloto de helicóptero, enfim. As crianças têm sonhos bacanas, que é algo que ela já associa. Bom, se eu vou ter que trabalhar, eu vou trabalhar com algo que me dê prazer, com algo que seja Sim. bacana, que seja memorável, né? Que seja notável. E o engraçado é que conforme a gente vai crescendo e a gente vai entendendo as dificuldades ou as etapas que a gente precisa, né, cumprir para chegar naquele sonho, a gente começa a desistir dos nossos sonhos. E isso chega a ser trágico, porque Uhum. muitas das vezes as pessoas, e eu passei por um processo assim de alguns anos, elas Uhum. se acomodam numa zona de conforto que não é confortável, mas está pagando os Uhum. boletos, né? Está pagando as contas, Sim. e essa pessoa, né? Ela acaba se acomodando naquela zona de conforto que não é o sonho dela, e ela fica ali por anos, décadas ou talvez uma vida toda. E se aposenta Verdade. infeliz, né? Com uma vida insatisfeita, e aí sofre de todas as doenças do corpo e da mente. Isso é muito triste, mas existem milhões de pessoas no mundo passando por esse processo. E eu dou Verdade. muitas graças a Deus por eu ter um caminho diferente. Então, desde jovem eu queria um sonho. E eu vi que esse sonho estava muito distante. Mas algo que eu tenho como característica é de me ressignificar as coisas para mim. Então eu falei, beleza, não dá para ser piloto, mas dá para ser militar. Então vamos como Uhum. militar, né? E era o que Isso estava ao aí. meu alcance, né? E eu corri atrás Isso e fiz aí. concurso, a princípio para a Força Aérea e não consegui, me alistei, passei no processo, enfim, não deu certo. E eu falei, caramba, e agora? E aí eu prestei um concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Sou natural de São Paulo. E aí, cara, eu passo nesse concurso e meio que contra a minha vontade, mas eu queria ser militar. E virei o primeiro Uhum. militar da minha família aos 20 anos de idade. Né? Eu me lembro que aí foi um ponto já de virada de chave. Eu tinha um emprego numa empresa gigante, uma empresa centenária, né? O Grupo OESP, o Estadão, conhecido como Estadão a nível nacional. E meu pai Sim. trabalhava na mesma empresa. E eu falei para meu pai, vou pedir demissão. Estou indo para a polícia. Eita. Meu pai, você E entendeu? São Paulo, perigoso, isso e teu aquilo. pai Eu falei, surtou. ele ficou meio, será que é isso mesmo? Eu falei, é. Mas aí a gente vai entrar no tópico de fato de superação, porque na polícia eu aprendi o que era me superar. Né? E aí, logo no início, no processo de formação do militar, você rala muito. Outra coisa que eu aprendi no Sim. militarismo é que, né, o recruta ele tem que pagar suas etapas até você se tornar antigo. Né? Antiguidade é Sim. posto, né? Aquela velha frase. Mas para você chegar a ser antigo, até alguns benefícios, prerrogativas, você precisa pagar uma etapa. E eu, como recruta, no processo de formação, a gente tem que se superar o tempo todo. Então, é exigido Uhum. muito de você e você precisa se superar. E ali eu comecei a pegar gosto por aquilo. E eu falei, caramba, essa carreira é fascinante e tal. E logo nesses meus primeiros meses, eu virava para os meus colegas, recrutas, alunos ainda, e eu falava, eu vou chegar na tropa de elite dessa corporação. E eles davam risada de mim, você está maluco, você vai para canto nenhum, você vai ficar... Né? E eu falava, eu vou chegar na tropa de elite. E aí, intrinsecamente, eu aprendi alguma coisa, né? Que hoje para mim é claro, clareza é poder. Quando você tem planos, objetivos e sonhos que os seus pares ou a sua família dá risada, é porque você está no caminho certo. Você provavelmente vai fazer algo Opa! notável. Se você tem objetivos e sonhos em que as pessoas falam, ah, legal, você vai alcançar, provavelmente você vai continuar na média, você não vai fazer nada extraordinário. Então, imagina Santos Dumont quando falou, eu vou inventar o avião, eu vou voar. Imagina o que as pessoas na época Sim. falaram dele. Você é maluco. Vai voar o quê? O Avião, você tá Thomas maluco. Edison Henry também, Ford, eu vou né? Que popularizar fez o carro. 3.000 tentativas, o Thomas Edison. Da lâmpada, né? Perfeito. Aham. Então, assim, as pessoas dão risada porque elas não acreditam, mas basta que uma pessoa acredite em você. E essa pessoa tem que ser você mesmo. Então, se você É acredita que verdade. você é capaz, você tem razão. Você é capaz.
E se você acredita que você não é capaz, você também tem razão, você não será Tem capaz. razão. Então, né, tudo está aqui, a grande chave da superação está aqui dentro. É o seu mindset, é a sua mentalidade. Então, se você trabalha muito bem isso aqui, você é capaz de fazer coisas extraordinárias. Né? A gente está passando por um processo de revolução. A última revolução que nós tivemos no mundo foi a Revolução Industrial, né? Que foi algo que mudou a história da humanidade até hoje. E nós estamos numa outra... As pessoas não estão percebendo isso, mas nós estamos num outro Mas processo é de verdade. revolução tão ou mais poderoso do que o processo da Revolução Industrial, que é a Revolução Tecnológica. Né? As pessoas precisam Verdade. se reinventar. Profissões novas estão surgindo a todo momento, profissões antigas estão deixando de existir. Né? Eu costumo dizer que eu estava numa reunião de negócios e eu fui conversar com a pessoa, eu falei, você trabalha com o quê? Eu sou motorista de aplicativo de mobilidade urbana. Eu falei, Uber, né? Mas assim, é uma nova profissão. É algo que o cara é profissional. Eu achei. Aí você diferencia o amador do profissional. O cara, pela forma de falar, eu falei, pô, esse cara o cara é Uber, mas o cara é profissional. Né? Sim. Como você tem hoje youtubers ganhando milhões e várias outras profissões. Né? Então as pessoas precisam se antenar a isso. Eu não acredito que, independente de governo, que a gente vai ter uma reviravolta no país e a gente vai ter agora milhões de empregos sobrando. Não vai, porque a tecnologia, ao mesmo tempo que ela é benéfica e ajuda e facilita a nossa vida em muita coisa, mas ela também desemprega pessoas. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos no mundo corporativo e eu vi que a tecnologia, cada vez mais, ela desemprega pessoas nos sistemas de automação. Né? Isso faz parte do processo, a gente precisa se reinventar. Beleza? Inclusive, essa é uma ferramenta que pessoas ganham dinheiro, né? Com redes sociais, vendendo treinamentos e por aí vai. Mas voltando lá à polícia. E ali eu tive alguns processos de superação. E fisicamente falando, eu tive alguns, e eu me lembro que na formação algumas pessoas desistiam. Né? Aí me vem à mente aquele filme Tropa de Elite, né, que o pessoal pede para sair, que ficou muito popular no Brasil. Mas essa é a realidade. Se você não tiver o objetivo muito bem claro, o seu sonho, você em algum momento vai pedir para sair. Você vai desistir daquele seu objetivo, daquele seu sonho. E como estava muito forte, eu queimei meu barco. Eu não tinha a opção de pedir para sair. Eu tinha pedido demissão do meu trabalho. E eu estava ali, eu ia sofrer, mas eu sabia que era uma etapa. E eu falei, não, eu não vou sair. Pelo contrário, eu vou chegar no topo. E ali eu fui um dos melhores, e passei, e me superei. E em alguns momentos que o meu corpo não aguentava mais, outra lição, espírito de grupo, o trabalho em equipe é fundamental, onde você olha para os colegas e você fala, não, nós vamos juntos, a gente vai conseguir, o objetivo será cumprido, a famosa missão dada é missão cumprida. Então, o militarismo me ensinou muito sobre superação. Quando o seu corpo não aguenta mais, você ainda tem 30%. E você segue, você caminha. Então, para mim, né, foi incrível. Eu passei superação literalmente, né, fisicamente, pelo meu corpo em alguns cursos, e eu cheguei à tropa de elite alguns anos depois, onde eu passei por um outro processo de superação e deu tudo muito certo, mas eu só cheguei até a tropa de elite porque eu tinha um objetivo muito bem definido. Então, a grande sacada, talvez, dessa live é: você quer se superar, você quer ter alta performance, tenha o seu objetivo claro e detalhado. Verdade. Que fantástico, Leandro. Que história maravilhosa. Eu estava super curiosa para ouvir a tua história. Eu tinha visto por alto, você falou num vídeo que você fez ali no nosso grupo Vivendo de Palestras, você postou lá. Mas eu queria esses detalhes. Eu estava bem curiosa a respeito. História fantástica. Eu também tenho uma história de superação, né? Eu sou de Recife, sou natural de Recife, dá para ver pelo meu sotaque que eu não sou gaúcha. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Alguma coisa, mas... Já morei, inclusive, em Salvador também. Que legal. Morei 4 anos em Salvador. E eu nasci em Recife, né? Num primeiro momento da minha vida, meus pais tinham uma vida muito equilibrada, uma vida média normal, digamos, né? E classe média, etc.
E ali naquela época dos planos cruzado, cruzado novo, aquela que a troca de moeda era praticamente a cada mês e a inflação, né, aquele negócio todo, o meu pai ficou desempregado Sim. e passamos um Uhum. período de tempo, uma lacuna de tempo, né, em que ele ficou muitos anos desempregado. E aquele período ali foi muito complicado para a gente como família, né? Passamos muitas necessidades. Graças a Deus, fome a gente não passou, mas a gente chegou assim, talvez no limite disso, né? Foi um tempo realmente muito aversivo que criou algumas marcas em mim. E eu me lembro muito que meu pai, Uhum. é uma pessoa que fez a formação dele universitária, ele não concluiu por um ano. Ele estava numa época muito difícil da vida, meu irmão tinha nascido, aquela coisa toda, e ele desistiu da faculdade por causa de um ano, né, faltando um ano para terminar. E eu me lembro que nessa época que nós passamos muitas dificuldades, o meu pai falava às vezes assim, se eu tivesse terminado a faculdade, talvez hoje isso não tivesse acontecendo. E aquilo me marcou de uma maneira tão assim impactante que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer o quê? Faculdade. Faculdade. Porque se eu fizesse faculdade, tudo, né, ia dar Aconteceu. certo. Eu Sim, era sim. criança, eu associei uma coisa com a outra. É óbvio que eu Crença. Ali sempre já foi tive formada uma crença em você. uma Uma crença muito crença. forte. Claro que eu sempre quis fazer faculdade, né? Não foi isso que fez com que eu quisesse fazer minha graduação, enfim. Mas aquilo ali foi um grande motivador para mim. E quando eu comecei a faculdade, eu ainda era jovem, me casei logo em seguida, tive filho no meio da faculdade. Quando eu tive filho, eu me lembro que teve uma professora minha que falou para mim: por que você não para a faculdade? Por que você não desiste? Vai cuidar do teu filho um pouquinho, porque dentro da psicologia tem muito essa coisa do ser humano, do cuidado ao ser humano. Eu acho que ela pensou que eu ia relegar o meu filho, né? Não sei. E eu Mas falei para olha, ela: desculpa te não, cortar, mas olha como as histórias se repetem. O processo que o seu pai vivenciou, você também exato. vivenciou. Exato. E eu poderia ter desistido, porque, olha, não foi fácil. Cuidar de um bebê pequeno, amamentando, fazendo trabalho de faculdade, preocupado em como pagar a faculdade. Eu conto na minha storytelling, no meu discurso lá com a Tati, eu falo, né, que houve uma época que eu precisei me reinventar, eu não tinha como pagar a faculdade, eu tinha um filho pequeno, não tinha como trabalhar, porque eu não podia deixar ele o dia inteiro, né, ficar longe dele o dia inteiro. E Aham. eu falei com a minha mãe: você fica com ele tal período? Fico. Ok. Minha mãe, a gratidão eterna a ela por ter cuidado dele tantas vezes. E eu fui vender lanche na faculdade. Eu saía de casa com uma mala de viagens, uma sacola de viagens com lanche, meus livros dentro, garrafa de refri. E foi muito interessante que chegou uma época que a diretora da faculdade me chamou e disse: olha, tu tem que parar de vender esses lanches, porque chegou um determinado momento que eu ia com 2 sacolas de lanche para a faculdade, porque eu fiquei cheia de clientes. E aí ela falou para mim: você tem que parar com isso, porque a cantina está reclamando. Concorrência. Concorrência. E eu vendia em torno de 60, 80 lanches por dia. E aquilo era R$ 1, Leandro. O salgado ou o doce, mais um copinho de refrigerante. Naquela época o real valia, né? Aham. Então eu vendia em torno de 60, 80 lanches por dia, durante os 5 dias da semana. E aquilo me fez pagar a faculdade até quando a diretora pediu para parar, né? Depois eu tive que arrumar outra maneira, mas o valor que eu consegui ali era tão significativo que eu pude ajudar até em outras coisas da casa, da família, enfim. Então, por que tudo Olha aí, isso eu tô quem te quer falando, faz, né? quem não quer arruma uma desculpa. Não é? Não foi fácil, né? A palavra resiliência para mim, que naquele momento nem era tão, eu nem conhecia, nem tinha estudado isso ainda dentro da psicologia, mas a palavra resiliência, né, me vem à mente nessa
retrospectiva que eu faço, olhando para trás, eu vejo como em muitos momentos eu tive que ser resiliente, eu tive que, mesmo com muita vontade de chorar, não chorar, e seguir adiante, superar. Mas é como você falou, né? Quando a gente tem um objetivo, às vezes o meu sonho não era, por exemplo, como ser aviadora, né? Não era tão grande assim. Era algo relativamente simples, me formar, mas tinha uma caminhada. Às Sim, vezes, quando a gente tem um sonho, que nem o teu, por exemplo, que era um pouco maior, exigia talvez um pouco mais, a gente tem que realmente fazer essa remodelação do sonho, né? Olha onde você chegou. Você chegou muito, muito, muito perto daquele sonho original. Mas se você tivesse ficado fixado naquele sonho original, talvez você não tivesse chegado nem onde você chegou. Então, perfeito. a importância que é a gente, em alguns momentos, né, exercer essa inteligência emocional de parar e reavaliar os planos, né, refazer a rota. Eu, quando me disseram, por que você não desiste? Tá meio difícil, né, o negócio. Eu tive que parar e reavaliar também. Eu não desisti do meu sonho. Eu disse, não, eu vou fazer. Mas eu pensei, era uma coisa meio, como é que eu vou te dizer? Era um pouco vergonhoso, né? Eu ir para uma faculdade, que era uma faculdade particular, minhas colegas chegavam todas bonitas, arrumadas, e eu chegava com uma sacola cheia de lanches para vender. Foi uma coisa que eu tive que exercer, digamos assim, uma humildade, né? Dizer, não, eu vou enfrentar, porque isso aqui é menor do que o meu sonho. Isso que eu tenho que fazer é menor do que o meu sonho. Né? Graças a Deus eu concluí minha faculdade, concluí com bom êxito, fiquei em terceiro lugar. E para a minha história, né, com um bebê pequeno que praticamente se formou junto comigo, eu acho que foi o meu primeiro lugar. Então, eu, muito obrigada. Eu conto isso porque, de fato, né, para a gente ter essa alta performance na vida, a gente não pode desistir quando os obstáculos aparecem. Eu sempre digo para os meus pacientes, né, e até para os meus clientes coaches também, do coaching também. Ok, tal coisa aconteceu na sua vida e essa coisa te marcou muito, essa coisa está impedindo que você vá além. Ok, mas como que a gente pode transpor isso? Quais são as possibilidades, quais são os caminhos? Dá para ir por trás da montanha? Dá para escalar ela? Dá para fazer um buraco no meio dela? O que nós vamos fazer com essa montanha que está aí? A gente não pode tirar a montanha do lugar, mas a gente pode inventar uma maneira de transpor essa montanha. Então, eu acho que resiliência e superação passam por aí, por esse viés. Não esquecer nunca o sonho, remodelar se for preciso para poder encontrar as estratégias adequadas e seguir nesse objetivo, né? Que como tu falou, sem objetivo você não chega em lugar nenhum. Um barco à deriva chega aonde? No alto mar e fica lá perdido. Mas um barco que tem um norte, um navio que sabe para onde ele vai, ele chega no destino, né? Perfeito, perfeito. Parabéns pela superação, hein? Que incrível a sua história. Obrigada. E essa questão, né, de se passar por cima até, né, da sua própria estima, de, cara, não, agora eu preciso vender e por aí vai. Isso é para poucos, né? Poucas pessoas vão ter a determinação de fazer isso. A maioria, sem sombra de dúvidas, ia desistir, ia cuidar do filho, ia arrumar um emprego para pagar boleto e cuidar do filho, enfim. Né? Então você se superou, parabéns. E depois eu estou curioso Muito para saber como é que você obrigada. foi para. Imagina como é que você foi parar aí no Rio Grande do Sul, né? Você saiu Ah, lá de cima e foi lá para baixo. Mas, enfim. para onde o marido vai, a gente acompanha, né? Ah, que maravilha. Engraçado. E eu estou em Salvador por conta da esposa. Olha como é Olha engraçado. aí, tá Tá vendo? vendo? É isso aí. Que legal. É a família, né? Que Então você bom. Que bom entende que bem. sim, 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 sim. Em prol da família, né? Muitas coisas a gente faz, porque eu acredito muito que a família é a base de qualquer sociedade. Com E certeza. E nos ajuda a superar, né? é o nosso porto seguro, né? Sem sombra de dúvidas. Verdade.
como a gente está falando também sobre alta performance, é algo que eu acredito muito que teve clareza para mim há pouco tempo atrás. Eu acredito que um ser humano ele só vai atingir sua alta performance quando ele está conectado ao seu propósito, ao seu chamado. Ah, com Por que eu certeza. falo, por que eu falo isso, né? Você, como coach, sabe muito bem. A gente vai produzir mais, muito mais, quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, ou seja, a nossa crença é muito boa, e a gente vai, se eu tenho uma crença muito boa naquilo, eu vou para a minha zona de ação. E se eu estou na zona de ação, eu estou produzindo. E se eu estou produzindo, isso vai gerar resultado. E se isso gera resultado, isso alimenta a minha crença. E aí eu entro num círculo virtuoso, né? De que eu produzo, de que eu Virtuoso. tenho crença que eu sou bom naquilo, e aí eu produzo cada vez mais, e aí a minha crença aumenta, maravilha. E eu demorei muito tempo, né? Então, eu parei ali, basicamente, na nossa história, quando eu cheguei a ser militar. Mas, na sequência, né, eu também me mudei de estado, e aí eu peço exoneração, começo a empreender, porque eu entendo que o empreendedorismo pode me levar a voos mais altos. Enfim, e aí, depois de quase 10 anos como empreendedor, né, e como coach, ensinando as pessoas, formando líderes, liderando pessoas, tendo negócio, investido, quebrado e tal, eu chego num momento que eu falo, caramba, qual é o meu propósito? Eu ensino, eu falo com tantas pessoas, eu ensino tanta coisa, mas para mim, eu entrei num processo que foi recente, questão de meses, um processo de autoconhecimento, de qual era o meu Que propósito, legal. no que eu era bom, qual é o meu chamado. E aí eu me lembrei de algo, você falando lá do início, quando você entrou na faculdade, do meu primeiro teste vocacional. Foi engraçado Ah, que quando eu fiz isso, lá no auge dos meus 17 anos, deu relações públicas. E olha eu olhei só. aquilo, eu falei, eu nem sabia o que era relações públicas. E eu olhei aquilo, eu falei, tá vendo como esses testes não funcionam? Isso aqui é uma fraude. Eu nem sei o que é relações públicas. Eu quero mesmo ser militar. Esse negócio aqui é mentiroso. Pois é. E depois, no auge, sei lá, 18 anos depois desse acontecido, eu entendo que o meu chamado é comunicar. Que eu já tive uma pista lá no início, aos 17 anos, mas eu não segui. Eu achei que não tinha a ver comigo. E hoje eu tenho clareza de que o meu propósito é comunicar. E se eu quero ter alta performance em alguma coisa, é me comunicando. Seja como professor, palestrante, treinador, é fazendo isso. É falando, é ensinando para as pessoas. Isso me dá tesão de fazer e, modéstias à parte, eu faço bem. Eu tenho bons feedbacks disso. E eu acho que um ser humano só vai encontrar alta performance quando ele entender, cara, eu nasci para fazer isso. Seja um esporte, seja uma atividade profissional, não importa. Mas quando você se encontra, se conecta com o seu propósito, né, com a sua missão, com o seu chamado, você vai fazer cada vez mais, aí você vai se especializar mais, você vai querer mais, 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 e aí sim você pode atingir alta performance. Leandro, mas tem pessoas que conseguem atingir alta Perfeito. performance fora do chamado? Conseguem, mas isso não consegue ser duradouro. E a gente tem vários exemplos de profissionais que chegam no topo da carreira, como CEOs de empresa, e depois entram numa crise existencial, que precisa se Exato. reinventar. Aí o cara pede demissão e vai e monta um restaurante. Porque o chamado dele era cozinhar, ou era administrar, ou era Uhum. empreender. E a gente tem vários casos assim. Então, se você quer ter alta performance, comece já desde agora a entender, se autoconhecer e falar, cara, para que eu vim ao mundo? Qual é o meu chamado? Perfeito. E qual será o legado que eu vou deixar? Perfeito. Olha aí, você, a Évila chegou, ó. Você e a Évila com a comunicação. Ah, Perfeito, Évila! Leandro. A Évila é uma maravilhosa. Ela botou ali maravilhosos, mas, né, como se ela fosse pouca coisa. Isso que tu falou é importantíssimo, né? A questão do propósito. E para a gente realmente saber o nosso propósito, um dos pilares, inclusive, para nós podermos afirmar que temos ou não temos, né, inteligência emocional, Sim. que somos ou não inteligentes emocionalmente,
é essa base do autoconhecimento. Se você não se conhece, é a história de novo do norte, né? Se você não sabe nem quem você é, que barquinho você é, como é que você sabe para que mar você vai, né, travar, para onde é que você vai nessa vida, né? Desbravar o quê? Se você não sabe nem quem você é, para onde você vai. Então, o autoconhecimento é um pilar fundamental. O propósito, né, ele se torna, obviamente, claro quando a gente se conhece, quando a gente sabe a que veio, né? Qual a nossa missão nessa vida, afinal de contas. Hoje, até a palavra propósito, ela tá, por conta, tudo agora, palavras bonitas entram em voga, né, e ficam na moda, e aí termina acontecendo que as palavras perdem, vão esvaziando o sentido real, original delas. Sim. Mas eu acredito nesse propósito no sentido pleno dessa palavra, né? Qual é, de fato, o seu propósito de vida? Você sabe por que você está nessa vida? Eu falo na minha palestra de gestão pessoal para alta performance, eu pergunto, né? Você está perambulando pela vida ou você está sendo um protagonista da sua vida? Afinal de contas, né? Tem muitas pessoas que chegam para mim, às vezes no consultório, e que estão perambulando, que não sabem o rumo que elas têm. Elas não sabem sequer que elas podem ter um rumo na vida, que elas podem dar sentido à vida delas, que elas podem dar direção, que a história de cada um, a nossa história, nós mesmos construímos. A nossa história não é um carimbo que foi marcado numa linha do tempo, né, metafísica, e que de algum modo já está predeterminada, né? Eu acho que nós temos muito o que fazer nesta vida e pelo que fazer nesta vida. Então, a nossa vida ela está aí para ser construída. Tem pessoas que ficam esperando que o lado de fora, que outras pessoas, que coisas mostrem para ela, quando na verdade a essência, a sua essência, o que está dentro de você, é que precisa ser despertado para você entender qual é, afinal de contas, o seu propósito e por que você está aqui. Quando a gente sabe isso, aí a gente define melhor para onde a gente vai, onde a gente quer chegar. Justo, concordo com você em grau, gênero e número. E uma coisa que eu acho bacana também dizer é que as pessoas, né, às vezes estão nos assistindo e vai falar, mas para você foi tudo fácil, você já sabia, porque você é psicóloga, porque você é coach, porque... Cara, eu demorei 35 anos da minha vida para começar a ter clareza do que era o meu propósito. Porque o que eu fui ensinado, né, o que eu criei como crença lá na minha juventude, né, assim como você citou o seu pai, e eu venho de uma família humilde, onde o que me ensinaram é que a maioria do mundo aprende assim, você precisa estudar, entrar na boa faculdade e arrumar um bom emprego. Ter uma família, reproduzir e morrer. Perfeito, você concluiu, perfeito. E tipo assim, tá, mas aonde entra a felicidade aí, o prazer no trabalho, na família? Não, não vem. Então, assim... E o legado, né, Leandro? Que legado você vai deixar? Perfeito. Então, assim, não foi ensinado, eu parei lá no emprego, né? Reproduzir é meio que automático. Então, assim, aí eu fiquei, beleza. E eu fiz isso por muito tempo, né? Até que eu entendi, tem uma outra frase que eu gosto muito, né? Que é assim, as pessoas que seguem a mim, que é a maior parte das pessoas no mundo, inclusive eu segui por muito tempo, elas estão no automático. Exatamente. Ele acorda, ele vai trabalhar, são as que perambulam. ele come sei lá o quê. Perfeito, você colocou muito bem, tá perambulando, né? Os Walking Dead da vida aí, zumbi, celular, não se relaciona. Virou zumbi. Aí tem uma frase que eu gosto muito que diz, cara, gente, acorda, existe vida antes da morte. Você precisa viver. Não é? Você precisa ter experiência, você precisa ter prazer no seu trabalho. Clóvis de Barros coloca muito bem na palestra dele, que ele fala que o happy hour não é quando o trabalho acaba. O happy hour tem que ser a hora do trabalho. Você precisa ter prazer trabalhando. Se você ficar mal parte da sua vida trabalhando. E como é que você quer ter um trabalho que não te dá prazer?
não faz sentido. Mas isso que parece óbvio, mas a maioria das pessoas não fazem, não busca, aí tá naquela zona de conforto, tem um bom salário, aí fica, não, e agora? Assim, eu passei por alguns processos, o meu último emprego de CLT foi um emprego maravilhoso, se falando de salário e pacote de benefícios. Eu sou muito grato, trabalhei na terceira maior indústria química do mundo, tinha um cargo de coordenação, cheguei a ter um salário de 2 dígitos, pô, maravilha, show, só que eu não amava o que eu fazia, eu não tinha qualidade de vida. Até que depois de 4 anos eu peço demissão. Muita gente me chamou, mas é maluco, você tá... Tem filas de pessoas querendo estar onde você está e você vai pedir demissão. Só que eu fui em busca de algo a mais para mim, para ter qualidade de vida. Sim. Então, assim, são essas decisões, né, como diz Anthony Robbins, que vão definir o seu destino. Né? São as decisões, não suas condições. Então, independente se você está muito bem ou muito ruim, o seu resultado é reflexo das suas decisões. Então, gente, não é fácil. A gente não está aqui falando que é fácil, que é simples, você... então agora o meu propósito é X. Encontrei meu propósito, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não. Primeiro que vai ser difícil. Eu, inclusive, indico, né, um psicólogo, um coach, alguém que vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento, porque é um processo. Eu tive que entrar, eu já era empreendedor, já tinha caminhado, já tinha trilhado vários caminhos, já era coach formado há alguns anos, e mesmo assim eu não tinha encontrado o meu propósito. Eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo, né? E aí eu precisei entrar nesse processo de autoconhecimento, que é um processo que eu indico para todos os seres humanos. Você quer ser feliz? Primeiro você precisa se conhecer. Verdade. Porque você nunca vai ser feliz se você não sabe o que te dá felicidade. Né? A grande ilusão, né? O casamento, pessoal, eu caso para ser feliz. Não, você casa para fazer a outra pessoa feliz. Só que como é que você vai fazer uma outra pessoa feliz? Perfeito. Se você não faz nem a você mesmo feliz, né? Perfeito. E aí você vive aquele cônjuge frustrado e que frustra. Perfeito. Perfeito. Que aí é um outro desafio, não cabe nessa live a gente falar de relacionamentos. A gente tem que ter uma semana de live só para falar sobre isso. Mas onde eu quero chegar? Para falar de DR. Você... Perfeito. Então, assim, se você está a propósito, não se achou, um coach, assim como eu, assim como a Silvia, busque um psicólogo, assim como a Silvia, para você entrar nesse processo de autoconhecimento e se encontrar. Eu garanto que quando você se encontrar, tudo vai fazer sentido e você vai produzir cada vez mais. Você vai ser aquela pecinha do Lego, cada peça do Lego ou peça do quebra-cabeça, ele tem um lugar específico. E, de repente, você é uma peça que não está no lugar, e por isso que você não está bem ali. Quando você se encaixa... E fica todo machucado. Perfeito. E quando você se encaixa ali, faz total sentido. Sabe que essa analogia de pecinhas eu aprendi muito cedo com meu filho, quando ele era bebê. Sabe aquelas casinhas que tem um telhado vazado e que partes dele, cada parte tem uma forma, que é para pegar as pecinhas e botar na forma certa e a pecinha cair dentro do telhadinho, dentro da casinha. E eu me lembro que meu filho, quando era bem pequenininho, ele ganhou uma casinha daquela quando ele tinha 1 aninho. Não estava ainda na fase, né, de entender muito formas e etc. Ele gostava muito das cores e tal. E ele tentava botar a pecinha e empurrava aquilo ali. E teve uma vez que uma das pecinhas ficou com uma espécie como se fosse um dentinho. E eu disse, veja bem como é horrível a pessoa tentar, né? Uma coisa, não vou, a pessoa a gente está trazendo como analogia, mas uma coisa é tentar encaixar onde ela não serve, né? Onde ela não funciona. Então, para você ter alta performance, você precisa saber qual é o seu lugar na vida. Se você não souber qual é o seu lugar na vida, você não vai conseguir ter alta performance, você não vai conseguir se sentir pleno no seu propósito, vai viver frustrado. Perfeito. Perfeito. Concordo, perfeito. E até eu criei né, para finalizar aqui, que o nosso tempo já deu, eu criei até um método, né? Hoje eu trabalho com mentorias, eu tenho alguns mentorandos, e eu criei um método de 5 passos para você, né, ir para o próximo nível.
eu não chamo nem de alta performance, porque para você chegar em alta performance já é talvez um nível máximo. Então, você talvez esteja ali na fase 1, você precisa ir para a fase 2, talvez você esteja na fase Sim. 2, precisa ir para a fase 3. Então, basicamente, o meu método, ele fala de mindset, que você precisa começar a Sim. mudar isso aqui, porque se você não começar a trabalhar esse terreno, né, alimentar isso aqui de coisas positivas e coisas que vão te direcionar para o seu objetivo, você vai estar perdendo tempo e perdendo foco, né? Então você precisa alimentar a sua mentalidade, o seu mindset. Para você começar a fazer algo, você precisa mudar os seus hábitos. Então, se você quer ter Sim. resultado diferente, você precisa de ações diferentes. Então, você precisa ter hábitos de vencedores, né? Um ponto 3 Sim. que eu falo bastante, que é o propósito, que a gente já falou muito bem aqui, é descobrir qual é o seu chamado. O 4 é a constância, é ser um fazedor. Então, mudei minha mentalidade, comecei com hábitos diferentes, sei o meu caminho, o meu propósito. Agora, eu ser constante, eu ser um fazedor. E também, o quinto passo e último é você ter um equilíbrio, ter prioridades. Ok, eu preciso fazer várias coisas, mas você não vai conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Senão entra a teoria do pato, você não vai fazer nada bem. Você precisa focar. Ok, agora qual a minha prioridade? Não, minha prioridade agora é me desenvolver nisso. É focar na minha faculdade, é fazer um mestrado, é fazer um treinamento, é fazer um processo de autoconhecimento. Definir suas prioridades, né? Ter o equilíbrio e aí ir rumo ao seu próximo nível, ao sucesso, à sua alta performance. É isso que eu Muito trabalho no meu bem, método de mentoria. fantástico. Fantástico. Parabéns, Leandro. Adorei o método. Tu falou alguma coisa hoje sobre a questão do óbvio, né? Vou aproveitar e fazer a propaganda do Poder do Óbvio, o livro que eu recentemente lancei, em coautoria com outros excelentes autores, né? Está na Livraria Cultura, na Amazon. E no Poder do Óbvio, nós temos vários capítulos, cada autor aborda uma questão, digamos, coisas pequenas, pequenas diferenças que podem, pequenas coisas que podem fazer toda a diferença na nossa vida, coisas que a gente não pensa que, nossa, são óbvias, né? Mas a gente não se dá conta. Perfeito. Então, o meu capítulo eu falo a respeito dos filtros perceptivos na comunicação. Acho que tu vai gostar de ler. E a Évila, inclusive, está nesse livro também. É um livro assim fantástico, modéstia à parte, né? Eu sou suspeita para falar, mas está muito rico o livro e acho que o pessoal que está assistindo essa live, que está acompanhando aqui com a gente, pode se beneficiar bastante, porque a gente fala dessas coisas todas de superação, resiliência, comunicação, autoconhecimento, tudo isso está lá no livro. Ah, Muito obrigada. tendo você e a Fale. Eve lá como autoras, já sei que é coisa boa. Eu quero. Oh, você é um querido, Leandro. Obrigado. Um amigo assim a gente não precisa mais de fazer propaganda, né? Querido, muito obrigada por participar comigo aqui, por dividir esse espaço, esse tempinho do nosso dia. Foi uma alegria incomensurável. Adorei saber mais da tua história. Conta comigo aí nos teus planos, no teu propósito. Obrigada a todo mundo que estava na live, a Márcia que chegou aí, escreveu, minha psicóloga querida. Obrigada a todo mundo, os meus seguidores, os seguidores do Leandro. Obrigada, valeu de verdade. Passo a palavra final para o Leandro. Show, eu que agradeço, né? O seu convite, muito obrigado de coração. Acredito que foi uma troca bacana. Você é uma profissional incrível, tá aí o conteúdo que você tem, a sua história. Enfim, eu agradeço. Vamos fazer uma próxima, né? Aí eu te convidando agora, na verdade, Vamos. eu já estou te convidando para uma próxima, né? Eu tô desenhando aqui, hoje eu tive até uma reunião sobre isso. Eu quero ter um dia da semana para lives, aí eu vou trazer alguns convidados ilustres e você com Muito certeza já bem. está nessa relação. E gratidão. Oh, Deixa eu dar um print aqui, uma fotinho nossa para a gente colocar no nosso. vamos lá. Depois eu vou postar essa live no meu
no meu Instagram. Então, quem pegou só um pedaço, pode depois ir lá e assistir o restante. Eu não sei se eu não sei, talvez eu consiga compartilhar. Oi? Oi? Leandro? Olá. Olá. Vamos ver. O- Oi, Leandro. Voltou? Oi. Não tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Alô, alô, alô. Você tá me ouvindo? O Leandro não tá. Não sei, deu algum problema técnico aqui? Oi? Alô? Sumiu. Tchau. Coração. Vou aguardar você. Pessoal, muito obrigada. Finalizando a live. Beijo para vocês.